muita gente falando do Brasil inteiro e não se fala em outra coisa a não ser no mau tempo, a não ser na concentração de poluição, a não ser na concentração de fumaça, a não ser na chuva negra que caiu lá no Rio Grande do Sul, imagens impressionantes lá do Rio Grande do Sul, a não ser na água verde do Rio Pinheiros. Aliás, eu estava vendo agora há pouquinho que o governo do estado vai começar a bombear a água do Rio Pinheiros, porque baixou a vazão do rio e houve um fenômeno ali, com as algas, a água poluída também do Rio Pinheiros, deixou a água com verde, uma cor de esgoto. Estou vendo aqui que o governo avalia a possibilidade de retomar o horário de verão como alternativa para reduzir o consumo de energia, porque não chove. Uma das razões dessa secura toda é a falta de chuva, além da poluição, além das queimadas, a falta de chuva. Não chove, os reservatórios das hidrelétricas, que geram energia com a força da água, secam. A gente tem de ligar as hidrelétricas, que são mais caras. O consumo de energia aumenta o consumo de ar-condicionado, por exemplo. Então, há possibilidade. Ministro avalia a volta do horário de verão, momento crítico. Com fumaça no ar, sul do país tem chuva preta. Rio bate quase 39 graus Celsius no dia mais quente do inverno. E em São Paulo já são 3 dias que nós respiramos o pior ar do mundo, segundo uma parceira da ONU, uma entidade parceira da ONU. O que você está fazendo para se prevenir, Paulinha? A você e a seus filhos, né? Porque a criançada sofre demais também. Eu acho que tem essa história do consumo da água, então até hoje, antes de sair, eu falei, gente, vocês estão tomando água? Eles acham que até na escola já virou assunto, porque eles já estavam com garrafinha de água do lado para hidratar. Acho que tem a história da toalha molhada no quarto, que, enfim, ajuda mais ou menos. Eu que tenho rinite, sinusite, já tô com a garrafinha de limpar, né, o nariz e tal, usando medicamento, porque a rinite realmente pega pesado com essa falta de qualidade do ar. E é complicado, porque até para praticar esporte piora muito, né? Quem até pratica ao ar livre é recomendável que não pratique. Enfim, tem várias recomendações. Eu cheguei a ver gente falando de uso de máscara. Aliás, vamos fazer essa pergunta para quem entende do assunto. Nós estamos aqui, Paulinha, com a pneumologista do Hospital Samaritano Paulista, a doutora Fernanda Baccelli. Doutora Fernanda, muito obrigado por nos atender. Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte: nós temos como nos defender do que está acontecendo, doutora? Porque a sensação é de muita fragilidade nossa, né? Porque todos nós precisamos circular, ir às ruas, né? Às vezes, né, não dá para ficar no ar-condicionado, porque o ar-condicionado também faz mal para muita gente que tem rinite alérgica. Como é que a gente pode minimamente se defender de respirar isso que ainda chamam de ar, doutora? Boa tarde. É isso. Boa tarde a todos. É um assunto super importante de ser conversado, porque nós não temos como evitar a exposição. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai viver, a gente está dentro de casa. Então, já que a gente não consegue interferir diretamente na qualidade do ar, a gente precisa aprender a conviver com o ar nessa condição. Mesmo sem poluição e tempo seco, a gente já sabe que respirar um ar poluído aumenta o número de doenças respiratórias, aumenta a chance de adoecer, de ter crises alérgicas, de asma, de bronquite. A gente tem estudos que pessoas que moram a 50 metros de uma avenida movimentada e poluída já têm um risco significativo equivalente a 10 cigarros por dia para asma e para bronquite. Então, com esse ar seco e poluído, que é uma associação que a gente tem que pensar, um ar úmido e poluído, as partículas, substâncias particuladas de poeira, elas vão baixar, elas não vão ficar todas no ar para a gente inalar. Agora, com esse ar seco e essa poeira toda que acaba ficando na forma de partículas no ambiente e a gente vai inalando, o que vai fazer? A gente, pensando que o ressecamento de toda a mucosa nasal leva a uma descamação e leva uma exposição importante a essa poeira. E aí começam os sintomas. Então, principalmente para quem tem rinite, para quem tem sinusite, para quem tem asma, para quem tem bronquite, começa com tosse, começa com nariz ruim. Então, a gente precisa melhorar a umidade da nossa casa e a exposição de poluição do nosso ambiente, da casa e do trabalho, onde a gente fica mais tempo. Então, dentro de casa, colocar um umidificador, pode colocar o umidificador 6 horas no máximo em um ambiente. Então, dá para revezar os ambientes de casa com umidificador. Ou a velha conhecida bacia de água, ou a bacia com uma toalha bem molhada, como foi falado, ainda é muito eficaz. E aí dá para deixar do lado da cama a noite toda lá.
lavar bastante o nariz com soro, que vai umedecer a mucosa nasal, que vai lavar e tirar a poeira que está parada ali no nariz. Passar colírio nos olhos quando o olho está muito ressecado. Cuidado para não ficar com a mão contaminada e coçando o olho, porque isso aumenta o índice de conjuntivite também. E não deixar de usar os medicamentos contínuos para quem trata rinite, para quem trata asma, para quem trata DPOC, quem trata bronquite, para evitar que entre em exacerbação. Então, e tomar água, né, gente? Uma medida super importante. A gente desidrata. O idoso e a criança, a gente tem que tomar muito cuidado, porque idoso e criança são mais suscetíveis à desidratação. Eles podem não perceber a sede, porque tem outras coisas. A criança está sempre correndo, não se preocupa com a comida. E o idoso perde a capacidade de perceber que desidratou. Então, a gente dá atenção e hidratar bastante ao longo do dia. Doutora, esse negócio de hidratar, sempre ficam trazendo assim, não, tem que tomar 1 litro de água, tem que tomar 2 litros de água. Existe um jeito da gente saber quanto a gente deve tomar ou vamos tomando um pouquinho? Não, existe, em vários momentos do dia. A gente não tem uma quantidade padrão, não tem uma quantidade igual para todos. Então, vai depender da composição corporal, vai depender do quanto gastou de água, suando, a situação. Então, o que a gente faz? Eu costumo brincar com os meus pacientes, tem que observar a urina. O xixi tem que ser claro. Diurese clara, tomou líquido suficiente. Tem uma diurese escura, concentrada, faltou líquido. Então, para você saber se está tomando a quantidade certa, observa a diurese como tá. Se tiver clarinha, tá tudo certo. E, doutora, e essa história de máscara? Eu ouvi, assim, muito por alto ali na internet, algumas pessoas já discutindo se devia usar máscara, se a máscara trazia ali algum benefício em lugares que já apresentam né, quase que uma fumaça mesmo, né, que você enxerga ali. Tem algum benefício, alguma recomendação? Então, não é uma recomendação formal, não temos estudos que comprovem a eficácia do uso de máscara, mas há uma sugestão de literatura que a máscara N95 reduza a substância particulada inalada. Então, se é uma indicação para todos, não. Até porque isso já traz uma série de sentimentos ruins, a gente já volta lá para uma época que todo mundo tinha que usar, que não foi legal, mas uma pessoa com doença respiratória crônica, que tem uma função pulmonar baixa, que está com sintoma respiratório, pode ser uma ideia, sim, usar uma máscara N95. A senhora dá para criança e idoso, porque eles são os que mais sofrem, né? Eu tenho uma filha de 10, 11 anos com uma tosse meio que permanente, não sei se você sente isso em casa também, Paulinha, Sim. com os teus, né? Idosos também, e aí vai para a escola, algumas escolas particulares têm ar-condicionado, que também não é, né, enfim, tão bom assim para algumas crianças. Como é que faz? Olha, é muito difícil achar uma solução. Então, por exemplo, o ar-condicionado hoje é uma realidade. Então, a temperatura cada vez maior, o calor que a gente passa, você mesmo comentando, a gente nunca teve essa temperatura nessa época do ano. Então, o ar-condicionado, ele vai estar, sim, presente, e ele faz parte do conforto no momento para aprender, para trabalhar, para o que for. Então, o que o ar-condicionado faz? Ele vai baixar a temperatura e vai dar um conforto de temperatura. Mas ele faz isso às custas da umidade. Ele rouba a umidade do ar para poder resfriar. Então, ele vai deixar esse ambiente ainda mais ressecado. Então, o que a gente tem que fazer? Volta para o foco hidratação, umidificador. Eu acho que a escola é uma coisa para se avaliar, colocar o umidificador durante o período de aula, quando o ar-condicionado está ligado, como a recomendação hoje é até 6 horas naquele ambiente, é compatível com a escola, manter a garrafinha do lado da criança, estimular, professor estimulando, a gente criando aí uma rotina de observar a diurese, ver como tá, ter um copo de água, ter uma garrafinha e lavar o nariz. De criança, acho que isso já podia ser uma rotina só em quem mora em cidade poluída, nessa época, então, obrigatório. Então, aqui em casa é rotina, é lavar o nariz de manhã, lavar o nariz antes de dormir e lavar com soro mesmo, umidificar bastante e tirar a poeira parada. Mas o sintoma vem, e quem tem rinite, a pessoa que é alérgica, vai sofrer mais. Então, precisa fazer o tratamento da doença alérgica de base. Doutora, ia te perguntar um pouco sobre isso, porque eu tenho rinite, eu tenho asma e bronquite. Então, já sou uma pessoa que estou alerta para os meus sintomas, enfim, já sei de medicações que eu posso fazer uso, tenho um contato com o pneumo, já estou ligada nos meus problemas.
Mas às vezes acho que nessa época, queria saber o limite, assim, o que a pessoa talvez tenha que ficar ligada e tenha que procurar ajuda médica mesmo, porque às vezes ela não estava monitorando ali um começo de alguma coisa, e aí entra essa poluição, entra esse ar seco, esse calor, e a pessoa de repente precisava buscar uma ajuda médica e não está percebendo, está achando que é um mal-estar normal, comum, só por causa da situação ambiental, mas na verdade é alguma coisa que ela tem que investigar. Tem algumas coisas que a gente tem que ficar de olho para entender melhor isso? Tem. Então, primeiro que o paciente que tem doença crônica, que tem asma, que tem bronquite, que tem a rinocinusite ou que tem DPOC, ele tem que ficar alerta e fazer o controle com o médico no tempo programado. Fazer exame de função, fazer os exames que precisa e fazer o tratamento preventivo de crise. Então, o tratamento preventivo, parece bobagem falar isso, mas você que tem asma, talvez você possa concordar comigo ou não, até espero que não. Mas é muito comum, na época que você está bem, parar o tratamento de manutenção. Então, nessa época em especial, não pare o tratamento de manutenção, não importa como você está se sentindo, você pode estar muito bem, não pare o tratamento que foi passado contínuo e analise um cansaço no final do dia, uma fadiga igual às pessoas da mesma faixa etária que você, no trabalho, em casa, é esperado para essa situação. É muito interessante a gente se comparar. Então, quando você vê que as outras pessoas estão mais cansadas, estão mais estão sentindo um pouco de tosse seca, mas você não consegue acompanhar para ir para o almoço, não consegue acompanhar os amigos quando você está indo para o metrô, você está cansada de deixar de sair de casa, tudo que chama a atenção diferente das pessoas do mesmo grupo que você participa, vale a pena ir atrás de ajuda para ser avaliado. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.